Boa tarde, queridos irmãos, queridas irmãs, meus amigos, minhas amigas. A nossa palavra para a reflexão de hoje é do livro Palavras de Vida Eterna, ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Chico Xavier, em seu capítulo 29, intitulado No Estudo da Salvação, que trata-se de uma passagem da Bíblia, né? Atos, capítulo 2, versículo 47, que diz o seguinte: E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se encontravam em salvação. Muito bem, então eu vou ler a mensagem por inteiro, para a gente conhecer o teor dela, e depois nós passamos para a reflexão a respeito da lição, ok? Então, Emmanuel nos diz assim: a expressão fraseológica do texto varia por vezes, acentuando que o Senhor acrescentava à comunidade apostólica todos aqueles que estavam se salvando ou que se iam salvar. De qualquer modo, porém, a notícia serve de base a importante estudo da salvação. Muita gente acredita que salvar-se será livrar-se de todos os riscos na conquista da suprema tranquilidade. Entretanto, vemos o Cristo apartando as almas em processo de salvação para testemunho incessante no sacrifício. Muitos daqueles que foram acrescentados ao serviço da Igreja nascente conheceram aflição e martírio, lapidação e morte. Designados por Jesus para a obra divina, não se forraram a dor. Mãos calejadas em duro trabalho, conheceram sarcasmos, soezes e vigílias atrozes. Encontraram no excelso amigo não apenas o benfeitor que lhes garantia a segurança, mas também o mestre ativo que lhes oferecia a lição em troca do conhecimento e a luta como preço da paz. É que salvar não será situar alguém na redoma da preguiça, a distância do suor na marcha evolutiva. Tanto quanto triunfar não significa deserção do combate. Consoante o ensinamento do próprio Cristo, que não isentou a si mesmo do selo infamante da cruz, salvar é, sobretudo, regenerar, instruir, educar e aperfeiçoar para a vida eterna.
Ok, gente? Então, nesta lição, Emmanuel está nos mostrando aqui que Jesus, ele iniciou com 12 discípulos, certo? Para acompanhá-lo, né? E para que ele passasse também conhecimento e iniciasse a sua obra divina, né? Na Terra. Mas acontece que era pouco, ele tinha que continuar num recrutamento de discípulos para expandir a sua obra pelo mundo, né? A sua obra de salvação, né? A sua obra divina de salvação. Então, tanto que o versículo diz o seguinte: e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se encontravam em salvação. Quer dizer, então, ele se preocupava com recrutamentos e estava sempre recrutando novos discípulos, certo? Mas só aqueles que, a seu ver, estavam se salvando ou iam se salvar, tinham condições de se salvar, né? Quando ele diz aqui no primeiro parágrafo, assim, a expressão fraseológica do texto varia por vezes. Quer dizer, a maneira de se expressar, ela variou de se expressar a respeito desse assunto, tá? Ela teve variações na maneira de expressar, né, essa situação, esse recrutamento. E ele continua, acentuando que o Senhor acrescentava à comunidade apostólica todos aqueles que estavam se salvando ou que se iam salvar. Então, ele não recrutava só quem se aproximava ou que demonstrasse interesse em participar da comunidade, né, apostólica. Não. Ele observava os que por ali estavam interessados, né, em participar da comunidade, e só recrutava quem, a seu ver, né,
estava se salvando ou que ia se salvar. Ok? Mas ele diz também que, de qualquer modo, a notícia serve de base a importante estudo da salvação. Quer dizer, que de qualquer modo, tá? Essa notícia, essa informação que ele está nos dando, que Emmanuel está nos dando, do constante recrutamento de novos discípulos para a comunidade apostólica, é muito importante para o estudo da salvação, como nós vamos ver. Tá? Olha só, Emmanuel diz assim: muita gente acredita que salvar-se será livrar-se de todos os riscos na conquista da suprema tranquilidade. Não é nada disso. Não é nada disso. Eles pensavam que, como muita... Não, eles não. Muita gente acredita, né, que se salvar é se enclausurar, por exemplo, tá? Né? Se afastar, né, de todos os riscos, de todos os males, de todas as possibilidades de sofrimento e de erros, né? Se isolando do mundo, se enclausurando, fugindo, né, dos problemas existentes na época. E ele continua: entretanto, vemos o Cristo apartando as almas em processo de salvação para testemunho incessante no sacrifício. Quer dizer, ele aqui está querendo dizer que, no entanto, não era nada disso. Não tinha nada a ver com se enclausurar, em se proteger, se resguardar, né, dos problemas aos quais eles estavam sujeitos, aos quais qualquer um está sujeito na sua existência, né? Nesse mundo aí de provas e expiações. Pois é, mas não era nada disso, não se tratava de nada disso, né? Porque Cristo estava recrutando discípulos sinceros
e interessados, né? Realmente interessados, para o testemunho incessante no sacrifício, na luta ali. E Emmanuel continua, olha só. Muitos daqueles que foram acrescentados ao serviço da Igreja nascente conheceram aflição e martírio, lapidação e morte. Quer dizer, olha só, ele acabou de nos dizer que ele recrutava discípulos para o testemunho incessante no sacrifício, correto? Porque muitos desses que foram acrescentados à igreja, tá? À comunidade apostólica, na verdade, conheceram muitas aflições, martírios, né? Sofrimentos diversos, mas, no entanto, foram lapidados, né? Com essas aflições e esses martírios, eles foram lapidados e até mortos. Mas a morte para eles foi a promessa da vida futura, né? Na qual Jesus ficou de reservar-lhes um lugar, não é mesmo? Em outras lições, nós já vimos isso. E Emmanuel continua. Designados por Jesus para a obra divina, não se forraram a dor. Quer dizer, esses que foram designados por Jesus para participarem da comunidade apostólica, não se forraram a dor, quer dizer, não se resguardaram quanto a não sofrer, a não ter nenhuma espécie de dor, seja física ou psicológica. Eles não se forraram a dor. Eles realmente se submeteram ao trabalho que na época estava muito difícil, né? Porque tinha todo o povo judeu submetido ao Império Romano, né? E os discípulos do Cristo eles sofreram muitas perseguições, não só pelos próprios judeus,
né? Os sacerdotes, né? A elite da classe judia, no caso, né? Não só eles, não só perseguidos por eles, como também pelos próprios romanos, né? Todos nós sabemos que muitos foram sacrificados como tochas humanas, eles foram queimados nas ruas, como tochas humanas, foram queimados vivos nas ruas para servirem de exemplo, para ver se eles continham, né, a expansão do cristianismo, certo? E Emmanuel nos diz também assim, ó, mãos calejadas em duro trabalho conheceram sarcasmos soezes e vigílias atrozes. Quer dizer, além de o trabalho ser duro, porque tinham muita gente precisando de assistência, né, de cuidados, né? Vamos falar assim, para ficar mais claro, precisando de assistência médica, de cuidados a ferimentos, que não existia muita medicina, né, na época. Então, as pessoas morriam cedo por causa das doenças que, na época, não tinham cura para elas, como hoje, entendeu? Então, eles morriam cedo, o trabalho era realmente duro, tinha muitos doentes, haviam muitos doentes, né? Precisando realmente de um trabalho de caridade, né, a esses sofredores, no caso. Agora, esses discípulos recrutados por Jesus conheceram muitos sarcasmos soezes, que vem a ser a isso. Sarcasmos é zombaria, né? Zombaria. E soezes é o plural de soez, que são sarcasmos baixos, vios, entendeu? Indignos, completamente indignos. E vigílias atrozes.
Isso significa que eles tinham que se manter sempre muito atentos devido às atrocidades que eles estavam submetidos na época, estavam sujeitos a sofrerem devido à perseguição aos cristãos, né? E Emmanuel continua aqui, ó. Encontraram no excelso amigo não apenas o benfeitor que lhes garantia a segurança, mas também o mestre ativo que lhes oferecia a lição em troca do conhecimento e a luta com o preço da paz. Quer dizer, apesar de todo esses problemas que sofreram os discípulos recrutados para a comunidade, eles não encontraram em Jesus só a garantia de segurança. Só a garantia de segurança, porque a figura de Jesus inibia, né? Tal era o respeito e a autoridade da sua áurea, da sua personalidade. Jesus era respeitado e ele estando presente, ele inibia, né, os sarcasmos, né, e as atrocidades, e etc. Né? Mas também diz Emmanuel, mas também o mestre ativo que lhes oferecia a lição em troca do conhecimento e a luta com o preço da paz. Quer dizer, eles também encontraram em Jesus o mestre, né? Ensinamentos, né? Lições que Jesus dava a eles em troca de passar conhecimento para eles poderem trabalharem, não é mesmo? Na divulgação do cristianismo, no caso, como também, porque nós sabemos que essas lições, elas ensinam, inclusive, a como nós devemos viver, como nós devemos nos comportar
diante de situações diversas, não é mesmo? Então Jesus ensinava a eles, em troca de que eles passassem esse conhecimento para os necessitados, para os que frequentavam a comunidade, nos momentos e nas reuniões de pregação, né, da doutrina, mas também em troca da luta deles como preço da paz, né, prometida na vida futura a eles, os trabalhadores de Jesus. E Emmanuel continua: é que salvar não será situar alguém na redoma da preguiça, a distância do suor na marcha evolutiva. Quer dizer, ele está dizendo que salvar-se não é, aliás, salvar-se não, desculpa, salvar alguém não é situar, isolar essa pessoa, colocar essa pessoa numa redoma, né, para protegê-la dos males. E que é uma posição inútil, né? Como ele diz aqui, numa redoma da preguiça. A preguiça é porque o cara fica enclausurado, não faz nada, entendeu? Acaba ficando preguiçoso, né? Dormindo muito, descansando bastante. Então, ele diz, né? É que salvar não será situar alguém na redoma da preguiça, a distância do suor na marcha evolutiva, quer dizer, longe do trabalho, né? Longe do trabalho a que ele foi recrutado, que é a luta da marcha evolutiva de todos nós, não é mesmo? E ele diz também, olha só, tanto quanto triunfar não significa deserção do combate. Claro, ele está dizendo que tanto quanto desistir de um combate não é vencer o combate, né? É perder, é desistir, é deserção, não é triunfo.
não é vencer o combate. É fugir dele, né? Portanto, é perder o combate. É perder o combate. E Emmanuel finaliza assim, olha. Consoante o ensinamento do próprio Cristo, que não isentou a si mesmo do seio infamante da cruz, salvar é, sobretudo, regenerar, instruir, educar e aperfeiçoar para a vida eterna. O que ele está querendo dizer é que, de acordo com Cristo, que não se isentou da cruz, salvar é, sobretudo, regenerar. Quer dizer, nós estamos agora numa fase de regeneração do planeta Terra, né? Regenerar, no caso, é reformatar, refazer de uma forma mais apropriada do que a que está. É regenerar. Instruir. Instruir, pregando a doutrina, né? Esclarecendo dúvidas a respeito da doutrina para os discípulos, para os que frequentavam as igrejas, né? Instruí-los como devem se comportar diante das diversas circunstâncias, muitas vezes desfavoráveis, né, ao nosso crescimento. Como também educar. Educar é salvar. Por exemplo, Deus educa a gente com a sua justiça divina. Como? Nós fazemos, ele educa os nossos desejos, entendeu? Educando com isso as nossas almas também. Como que ele faz isso? Quando nós rezando ou peticionando alguma coisa a Deus e ele não nos responde ou não nos atende, significa que aquele desejo não é benéfico para nós e ele não vai nos dar, porque ele só nos dá o que for para o nosso bem, entendeu? Agora, se em nossas petições nós formos atendidos, significa que o que estamos pedindo é benéfico.
é para o nosso bem. E ele, então, concede a nós a bênção. Correto? E ele diz também, e aperfeiçoar para a vida eterna. Sim, aperfeiçoar as pessoas de que maneira? Através da instrução, né? Da educação, né? Da regeneração, que vai aperfeiçoar as pessoas, os indivíduos, a vida eterna, tá? A vida eterna, dizemos a vida eterna no sentido de que a vida continua, né? Não é que depois disso nós vamos apenas desfrutar da vida eterna. Não, não. Não é isso. Vida eterna porque a vida continua. Nós somos imortais. Uma vez criados, nunca mais seremos destruídos. Tá? Porque, inclusive, nós somos fluidos cósmicos. Nós somos manifestações do fluido cósmico que é Deus, tá? Que abrange todo o universo. Nós estamos mergulhados nesse fluido cósmico. Que quando se manifesta, são manifestações divinas que somos nós. Somos nós. Nós temos o DNA divino. Tanto que nós podemos chegar a espíritos puros, unigênitos com Deus. Certo? Então é isso, gente. Essa lição é muito interessante, né? E vem nos mostrar que nos salvarmos não é brincadeira nem coisa à toa. Temos que nos instruirmos, como Jesus falou, né? Instruí-vos. Temos que estudar, nos instruir, estudar muito a doutrina, né? Praticamente renascer de novo, não fisicamente, mas mentalmente, né? Enfim,
Se salvar não é para qualquer um, é para quem realmente quer. Ok? Bom, gente, então nós vamos terminar aqui a reflexão da mensagem. Até a próxima palavra. Um abraço a todos e uma boa noite também, né? E fiquem com Deus. Ok? Tchau.